A voz do Senhor quebra cedros. Sim, a voz despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano estar solto como um Bom dia, está começando mais um vlog. Eu estou aqui bagunçada, mas eu tô me arrumando junto com vocês. Hoje é 29 de dezembro. Estamos aí findando os últimos dias de 2025, graças a Deus. Esse finalzinho de ano foi um pouco difícil pra mim, sabe? Pra gravar vídeos, porque eu voltei a trabalhar, tava muita loucura, mas eu vim contar uma novidade pra vocês. Esse vlog vai ser um pouco mais voltado sobre isso, sabe? Sobre algumas decisões difíceis que a gente precisa tomar, e enfim. Vou fazer aqui um torcidinho no cabelo, só pra ele não ficar, sabe? Feinho. Ele não tá totalmente sujo, eu lavei ele antes de ontem. Dá pra ficar pelo menos até hoje, sabe? Aí amanhã eu lavo. Ou eu lavo mais tarde, não sei. Tô pensando aí o que é que eu posso fazer. Mas vamos lá, vamos conversar. Há alguns vlogs atrás, eu não sei se foi o último ou se foi o penúltimo, mas eu acredito que tenha sido foi um desses dois, gente. Eu não lembro exatamente. Que eu falei com vocês sobre decisões difíceis, que eu precisei tomar uma decisão que não era uma decisão que eu queria, mas que era uma decisão necessária, porque seria pro bem de todo mundo da minha família, né? Quando a gente tem uma família, na verdade, até se você for solteira, existem decisões na nossa vida que a gente não deve pensar baseadas no nosso bem-estar. Totalmente, né? Tem coisas que sim, tem coisas que realmente a gente precisa pensar na gente, mas existem outras decisões que a gente precisa pensar em comunidade, né? A gente precisa amar o outro como a nós mesmos, e uma das formas da gente amar o outro é pensando no que é melhor pro outro também. Então, eu falei de forma meio enigmática, porque eu não consigo revelar o que era, mas só pra poder, assim, resumir, que hoje eu posso falar, né? Mais ou menos o que foi. Eu queria muito pedir demissão de onde eu trabalhava, por vários motivos que não convém falar aqui. E aí surgiu a oportunidade de eu ir para algum outro lugar, um outro espaço, enfim. Acabou que eu não poderia tomar essa decisão, porque o horário era um horário muito difícil para mim, né? Porque era um horário que mexeria um pouco com a rotina da minha filha. Isso não seria bom para ela, não seria bom pra gente, porque seria um turno da tarde, minha filha dorme cedo, ela tem uma rotina de sono. Enfim, acabou que eu tive que desistir e continuei onde eu estava. Mas aí eu atribuo sempre a Deus, né? As coisas mudaram e eu consegui um horário novo no lugar que eu queria. E deu tudo certo, eu consegui pedir demissão e realmente ir pra onde eu queria, né? Pra sair do lugar que eu já estava, enfim. Que já era uma vontade minha muito antiga. E assim, eu não poderia deixar de falar isso com vocês, porque eu falei da outra vez aqui, eu acho que hoje faz sentido, sabe? Comentar isso com vocês, porque muitas vezes a gente fica sem entender certas coisas. Às vezes, de fato, não vai ter outra coisa. A gente vai se sacrificar por algo e aquilo vai ficar ali como um só sacrifício, né? E a gente talvez não aqui na Terra a gente veja essa recompensa. Mas em algumas situações, Deus é misericordioso pra com a gente, porque a gente não merece nada. A gente não merece absolutamente nada. Mas, muitas vezes ele usa de misericórdia e bondade para conosco e acaba concedendo a nós o desejo do nosso coração. Porque às vezes o nosso desejo, né, nosso coração é enganoso. Então às vezes o nosso coração tem um desejo por algo que não está alinhado com a vontade de Deus. Então mesmo que esteja no seu coração, que ele não vai acontecer, porque não está alinhado com a vontade de Deus. Mas quando acontece do seu desejo estar alinhado com a vontade de Deus e a coisa acontece, aí o sabor é diferente, sabe? A história é muito diferente. Então é muito gratificante você ver algo que está no seu coração acontecer, porque estava também alinhada com a vontade de Deus. É algo que, quando acontece, meu Deus, é muito bom. E Deus, ele é muito cuidadoso para conosco. O amor dele é infinito. E mesmo que não tivesse dado certo, mesmo que aquilo que estava no meu coração não desse certo, ainda assim eu estaria muito feliz, porque a vontade de Deus, ela precisa prevalecer, porque a vontade dela é melhor que a nossa. Então que a gente tem isso aí no nosso coração. Vamos viver o dia, já tomei um banho, passei só um protetor solar, gente, hoje eu não vou me maquiar. Vocês vão me ver com esta cara. Por quê, gente? Porque eu fico no final do dia muito cansada. Eu vou ter que tirar maquiagem, enfim. É mais um trabalho que hoje eu não queria ter.
Hoje eu tô só com minha filha em casa, né, mamãe? Vou dar aqui uma geral na casa, a árvore de Natal já tá montada, a gente pretende tirar em janeiro, assim. Não agora, depois que passa o Natal, porque o Natal, não sei se vocês sabem, mas ele não acaba no dia 25. Tem um tempo aí no calendário litúrgico em que a gente vive isso, né, até mais ou menos o dia, salvo engano, 5 ou 6 de janeiro. Então vai ser o dia que eu vou tirar a árvore aqui de casa, aí ao longo do vlog eu vou explicando o porquê disso. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês os livros que eu pretendo ler no primeiro semestre de 2026. Na verdade, não ler todos, porque tem um aqui que é catecismo. Então, é uma leitura, mas nem tanto, né? Porque são perguntas e respostas. Então, eu preciso me aprofundar mais no catecismo de Westminster, catecismo maior. Já que eu tô nessa transição de igreja, enfim. E aí eu preciso me aprofundar, porque tem perguntas que parecem óbvias, mas as respostas são mais complexas do que a gente imagina. Então, eu preciso me aprofundar mais. Ainda nesse tema de estudos, um dos livros que eu preciso ler para estudar mesmo é um livro teológico sobre predestinação do John Knox. Então é um livro mais denso, é um livro grande, assim, relativamente grande, tem 500 páginas mais ou menos. Então é um livro que eu preciso ler com muita atenção. E é isso. Já os livros mais leves, mas ainda no tema teológico, eu tenho 3 aqui que eu pretendo começar assim que o ano virar. Que o primeiro que eu queria mostrar pra vocês é Uma Vida Vasta, da Ashley Hales. Eu já tenho ele há um tempinho, mas eu ainda não comecei. Ele não estava na minha lista de prioridades pra 25, então eu vou começá-lo em 26. O próximo é O Guardando Lugar, da Jane Pollock Mitchell. Acho que é isso. O Guardando Lugar. E o próximo, que eu tô muito ansiosa, acho que vai ser o primeiro, assim, é o Praticando um Caminho. Ele fala muito sobre discipulado, sobre... enfim, como viver o evangelho. Ele é muito bem recomendado, acho que vai ser o primeiro, assim. Eu tô meio que na dúvida entre ele e o Vida Vasta, porque acho que o Vida Vasta, por ele ser mais curtinho, né, ele é menorzinho, eu acho que eu acabo mais rápido. Mas, enfim, vamos ver. E eu quero muito me debruçar sobre a leitura de clássicos de ficção. Então eu preciso estabelecer aí um cronograma de leitura para tentar conciliar as duas leituras, né, ler tanto ficção quanto teologia, de forma que eu consiga me aprofundar mais e conseguir equilibrar os pratinhos, né? Porque eu sou mãe, eu trabalho fora, enfim, eu administro muitas coisas na minha vida. E a leitura precisa ser programada. Gente, pra você ler, você tem que colocar na sua agenda. Você simplesmente tem que colocar na agenda, porque se você for ler quando der, quando você quer, quando arrumar um tempinho, você não vai ler, porque você nunca vai ter um tempinho. Então você precisa programar. Você precisa colocar na agenda, ver um horário do seu dia, qual é o melhor horário, no ônibus, indo pro trabalho, depois do almoço, nas sonecas, né, que o bebê faz, e aí você precisa ver o que é prioridade. Então, por exemplo, nas sonecas de Antonella, eu priorizo ler. Eu sei que tem muita gente que diz assim, é bom pra arrumar casa. Gente, eu arrumo a casa com ela acordada, porque ela vai vendo o que eu tô fazendo, e à medida que ela for ficando mais velha, ela vai me ajudando. Claro que agora não tem como, porque ela é bebê. Mas assim, quando ela já puder pegando um negocinho ali no chão e me entregando na mão, quando ela puder fazer alguma coisa, ela vai fazendo. Então, quando ela tá acordada, eu tô fazendo faxina, eu tô limpando a casa. E quando ela dorme, aí eu gravo um vídeo aqui, eu leio um livro, eu leio a Bíblia, eu faço uma oração, eu faço coisas que eu não consigo fazer enquanto ela tá acordada, entendeu? Porque eu preciso de total atenção na leitura. Então eu não consigo ter total atenção na leitura com ela acordada, porque ela, mesmo que ela esteja quietinha assim, né, sem estar chorando nem nada, mas ela fica falando, eu preciso dar atenção a ela, eu preciso fazer coisas por ela, então eu dou um banho, eu faço brincadeiras, eu faço leitura pra ela, leitura em voz alta. Então eu prefiro estar dedicada ou a casa ou a ela, quando ela está acordada. E aí quando ela dorme, eu me debruço sobre estudos e sobre leitura ou oração. E esse ano tem uma novidade pra vocês. Esse ano eu vou começar uma pós-graduação. Eu sou pedagoga, como alguns de vocês já sabem, e eu vou me especializar em educação cristã clássica. Então esse ano eu vou estar imersa nesse assunto, vou estar me aprofundando. Então é mais uma atribuição da minha vida. Eu tenho outras metas para 2026, que além de ler clássicos, né, que é uma coisa, clássicos no sentido da ficção. Então tem essa pós-graduação. Eu preciso focar nos exercícios, que foi algo que eu falhei muito no ano passado. Eu era muito mais focada em 2024, 23, nos exercícios. Aí 25 eu estagnei. E aí 26 é uma meta. Então, leitura de clássicos de ficção,
exercício, pós-graduação e realmente organizar meu esquema de leitura e gravar mais vídeos pro YouTube. Foi algo que eu comecei em 25, mas que eu quero melhorar e aprimorar em 2026. Teu tesouro e também escavar o teu coração. Você não. Não é do coração que procede os caminhos da vida. O coração, gente, ele pode Gente, quando eu estudo a Bíblia, eu uso o método indutivo de estudo. E esse caderno da Purpose Paper, ele me ajuda a estudar de forma organizada. Então, deixa eu mostrar para vocês mais ou menos como é por dentro. No método indutivo de estudo, a gente não vai se basear por outras fontes para chegar a certas conclusões, mas a gente vai analisar algumas coisas do texto. Então, por exemplo, aqui nessa página, né, que é uma página inicial, a gente coloca o texto, a referência de onde a gente está estudando, a data do dia e quais são os principais elementos do texto. Os principais elementos do texto nada mais são do que quem, ou seja, quem é um personagem, o que aconteceu com ele, quando, onde e por quê. E aí, as principais palavras, a gente coloca aqui, uma chuva de ideias. Depois a gente resume o que a gente entendeu e como esse texto aplica para Cristo. Deixa eu fazer uma pausa e virar a câmera para mim, para vocês entenderem. Nessa parte do estudo que ele fala assim, como o texto aponta para Cristo, não necessariamente vai ser um texto dos evangelhos. Até um texto do Antigo Testamento, a gente consegue ver alguma referência ao Cristo. Então, seja algo que fosse profético, né? Como a gente vê, por exemplo, nos livros de Isaías, onde realmente há uma profecia clara sobre o Cristo que virá, mas até em textos desde a criação. Então, se a gente for lá em Gênesis 1, Deus ele fala, né, façamos. Então, ele fala aquilo no plural. Então, a gente vê que Cristo já está ali desde então. Então, desde o Antigo Testamento, né, desde os primórdios, deixa eu virar para cá para a câmera ficar melhor. Desde a criação do mundo, Cristo já está presente. Então, em todo o texto da Bíblia, seja ele Novo ou Antigo Testamento, a gente encontra a presença de Jesus ali. Seja de forma direta, como é nos Evangelhos, seja de forma quase direta, que é no Antigo Testamento, nas profecias sobre a vinda de um Cristo, ou seja, em um texto mais trivial. Por exemplo, eu estou lendo agora a história de José do Egito. Então a gente vê, não que necessariamente há uma referência direta a Jesus, mas a gente consegue tirar lições que fazem referência a Cristo, né? Assim como Jesus foi vendido por 30 ciclos de pratas, né? Judas vendeu Jesus, José foi vendido por seus irmãos. E ele foi vendido justamente por aqueles que deveriam amá-lo, afinal de contas eram seus irmãos. José, ele foi para o Egito, para um lugar de pecado, e ele não se contaminou, ele permaneceu fiel ao Deus dele, ao Deus do pai dele. Enfim, tem tantas referências que a gente pode pegar de José e lembrar de Jesus como alegoria, né? Como algo que não é necessariamente direto, não é necessariamente falando sobre Jesus diretamente, mas que a gente consegue pensar e refletir como desde sempre Jesus ele é anunciado na sua palavra. Então, o método indutivo de estudo, ele faz a gente pensar nisso, que independente do texto, de alguma forma Jesus é apresentado ali. E aí, virando a página, ele mostra aqui, ó, verdades sobre Deus, né, Deus e o mundo, virtudes e pecados. Então, aqui a gente pode colocar lições que a gente extrai do texto. Depois a gente explica o texto com as palavras, o pecado que você reconhece em você, algumas verdades e os pedidos para Deus. Eu vou pegar um antigo aqui que eu já fiz. Por exemplo, aqui eu estava lendo Gênesis 1.
foi o exemplo até que eu citei. Então, quem? Moisés é o autor, mas na verdade poderia falar sobre Deus, ou sobre, enfim, Adão e Eva. O que, né? A criação da terra e tudo que há nela. Quando, né? Aliás, onde? No Jardim do Éden. Por quê? Para a sua glória, porque Deus fez tudo para a glória dele. Então, aqui eu coloquei as palavras importantes, né? Que Deus descansou, que tudo que Deus fez é bom. E aí, resumi o texto com as minhas palavras, que Deus fez a terra para a sua glória em 7 dias, e no 7º descansou, ele santificou, tudo que ele fez era bom. Como o texto aponta para Cristo, né? Cristo é o verbo pelo qual todas as coisas foram criadas. Está lá em João, capítulo 1. Além disso, o Jardim do Éden aponta para um descanso e a perfeita comunhão que será restaurada por Cristo. Então, aqui também aponta para Cristo, de certa forma. E aqui na próxima página eu falo sobre verdades, né? Que Deus criou um mundo perfeito, mas o pecado corrompeu através da desobediência do homem. Aí eu explico o texto com as minhas palavras, falo sobre a Trindade, sobre o descanso, sobre o casamento que foi instituído por Deus. Eu reconheço o pecado, né? E aí eu coloco aqui o que é que Deus quer que eu creia, que eu deseje que eu faça, e aqui eu faço uma pequena oração, onde tem meus pedidos. Então, nesse material aqui a gente tem uma folha frente e verso para fazer o método de estudo indutivo. O caderno que eu uso, mais uma vez, é esse, tem várias capas, mas esse material aqui é da Purpose Paper. Mãe! Dia, gente, hoje é 30 de dezembro. Eu tô de pijama ainda. Vou lavar a louça, porque ontem eu dormi e deixei a louça suja, gente. Isso é uma exceção da regra. Eu amo acordar e a pia tá toda limpinha pra fazer meu café da manhã com calma. Mas ontem eu tava muito cansada e fui dormir logo cedo. E deixei a pia cheia. Vou mostrar pra vocês o caos que está essa minha cozinha. Gente, olha só. Tá triste, mas eu vou dar um jeito agora. E eu vim fazer aqui o tempero do frango da ceia de Réveillon. Vocês fazem ceia também no Réveillon? E aí eu tempero com lemon pepper, páprica defumada, azeite e maionese. Maionese ainda tá ali na geladeira, eu vou buscar. E eu coloco tudo num saquinho. Ó, a misturinha fica mais ou menos assim. Tem maionese, azeite, páprica, sal e lemon pepper.
Eu vou fazer uma banoffee e aí eu peguei 2 caixinhas de leite condensado, embrulhei com bastante papel filme e coloquei na panela de pressão com água cobrindo as caixinhas. Depois que eu abri, deixei 1 hora, tá? Aí depois eu abri, coloquei aqui, esperei esfriar. E aí agora eu vou fazer tipo um brigadeiro, porque eu vou colocar creme de leite e vou mexer pra mudar essa textura, sabe? Porque senão vai ficar meio empelotado quando eu for colocar na banoffee. Então aí eu gosto meio de deixar na textura de brigadeiro. E aí pra isso eu coloco o creme de leite e mexo até, sabe, perder essa textura aqui. Mas tá muito gostoso. Pia já lavada aqui. E aí eu tô colocando na massa o doce de leite que eu fiz. Não consigo filmar e fazer. Mas é isso. Ó, pra que quando você corte a banoffee, a banana fique naquele formato de nuvem, a gente tem que colocar ela nessa disposição aqui. E não em rodelinhas. Então eu corto ela na metade e de cima pra baixo e vou colocando ela assim. Aqui eu parto algumas porque não cabe inteira. Mas agora eu vou fazer o chantilly pra colocar aqui e depois eu mostro pra vocês a fatia, como fica bonita. Gente, pra fazer a clara em neve, que é o merengue no caso, eu coloquei meio limão, 1 clara e 50 gramas de açúcar refinado. Eu misturo e coloco aqui no fogo até dissolver o grão do açúcar. Aqui eu tenho minha batata gratinada que eu fiz com bechamel. E aqui tá esperando a banoffee receber o merengue. Quando o açúcar derreter completamente, aí a gente coloca na batedeira até virar o merengue. Então, vou mostrar aqui pra vocês o meu look. Coloquei esse lencinho aqui, uma regata branca, shortinho preto. Meu marido tá se arrumando. E deixa eu mostrar pra vocês o que é que a gente vai fazer aqui. Uma dica até uma sugestão pra vocês. Coloquei aqui a mesa do nosso jantar, como vocês viram. E aqui eu coloquei um bloco de A4. Eu tenho esse bloco aqui de cores variadas. E a gente vai fazer um culto, né? Doméstico, a gente vai agradecer a Deus pelo ano. Mas uma das coisas que a gente vai fazer, deixa eu vir pra cá que a luz é melhor. Uma das coisas que a gente vai fazer é planejar o nosso 2025, nosso 2026. Então a gente vai conversar na mesa, as nossas metas enquanto família. Não é algo individual, vai ser algo coletivo. Até porque individual eu já fiz sozinha, ele faz o dele só. Ele nem faz, na verdade. Mas eu quero fazer algo para a família mesmo. Nós, enquanto pais da nossa filha, nas nossas questões financeiras, em tudo, assim. O que é que a gente precisa melhorar, o que é que a gente tem que deixar para trás e o que é que a gente precisa buscar fazer. Então, a gente vai anotar ali naquele papel e vai fazer esse compromisso de tentar executar nesse ano. Eu confesso que eu não sei se eu gosto muito disso, não. Mas coloquei pra variar um pouquinho. Isso, são 7h40, não, 7h53. Tô vendo ali na TV a hora, 7h53. Ele fez tomar banho dele, vai se arrumar. Acho mais ou menos umas 8 e pouco a gente começa o nosso culto. Lá pras 9 a gente tá jantando. Eu confesso que eu já tô com fome. Bom, mas é isso. Gente, os livros eu já mostrei pra vocês que eu vou ler, né, nesse ano, que vai iniciar agora. Janeiro eu vou ficar off das redes sociais, mas a gente vai ter vídeo aqui no canal. Vai ter vídeos, enfim, sobre como é que tá sendo a experiência de ficar offline, longe das redes sociais. Vou compartilhando tudo. Não me abandonem, fiquem por aqui
Eu tô muito feliz. Muito obrigada por me acompanharem esse ano. Foi o ano que eu comecei, 2025 foi o ano que eu comecei a gravar conteúdos aqui para o YouTube. E eu confesso que eu tô amando essa experiência, assim, pra mim tem sido muito significativo. 2026 eu quero aprimorar ainda mais, eu quero fazer muito mais vídeos sobre rotina, trabalho, maternidade, fé, teologia, enfim. E espero que vocês continuem aqui. E é isso, eu tô muito feliz. Eu vou encerrar o vlog por aqui. A gente vai jantar, a gente vai orar, a gente vai fazer as nossas metas. Depois a gente vai dormir. Então não tem muito o que fazer. Esse vlog vai sair agora dia 1 de janeiro. Então se você está vendo hoje, dia 1 de janeiro, feliz ano novo pra você. E se você tá vendo depois, eu te convido a visitar meu canal e a ver os outros vídeos que eu tenho por aqui. Considere se inscrever caso esse canal te interesse, caso você goste dele. E é isso, muito obrigada por tudo, um feliz ano novo pra vocês e até os próximos vídeos.